Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Falando em política, professor, o Lula fez uma declaração recentemente dizendo que é preciso se formar médico de esquerda nesse país para que esses profissionais cobrem preços menores ao alugarem os seus serviços às prefeituras pequenas, que os médicos estão ganhando muito. É excepcional essa declaração, né? Porque não tem médico de esquerda ou de direita, não. Pode ter dextro e canhoto. Agora, a medicina é uma só, não há tendenciosidade. E se for levar isso em consideração, talvez a medicina da direita ocidental, muito mais avançada. Visto que a União Soviética, da esquerda, apesar de terem ido à Lua, a medicina não evoluiu tanto. E ele disse outra pérola, professor, que não se faz saúde sem dinheiro. Descobriu, né? Claro, precisa aplicar pelo menos 6% do PIB para falar que tem uma saúde excepcional. Não sei se no Brasil se aplica isso, eu tenho a impressão que não. Professor, os médicos têm muito do que se queixarem atualmente, né? Carga de trabalho excessiva, em função de baixa remuneração, sobretudo nos serviços públicos e tudo mais. Se o senhor tivesse que começar de novo, o senhor voltaria a ser médico? Voltaria. Toda pessoa tem que enfrentar obstáculos, né? Tem que subir a ladeira, por maiores que sejam os obstáculos. E eu voltaria a ser médico porque foi uma segunda opção minha e não a primeira, porque eu cheguei a estudar direito. Então foi uma segunda opção, porque eu acho que tanto uma como a outra, né? Uma luta pela liberdade e a outra pela saúde. E acho que ambas aqui se igualam, né? Aliás, qualquer profissão é nobre. O direito luta pela prisão também, viu, professor? Para aprender? Lógico. Não, eu... O Ministério Público tem essa função, não, né? Mas eu promotor eu não seria. Professor, vamos aproveitar para apresentar o nosso convidado especial de hoje, que eu tenho um assunto que quero abordar aqui e ele vai nos dar uma grande contribuição, com certeza. Não. Acho que até o Dr. Wilson Adriano aqui, neurocirurgião, ele compartilha comigo, né, dos mesmos problemas e das mesmas condutas, porque nós atuamos numa mesma área em que ele age de uma forma, mas age corretamente, e eu também tenho uma visão, não é diferente, não, de conduta, às vezes diferente, que são as doenças da coluna vertebral, especificamente a hérnia de disco, que vale a pena lembrar que a hérnia de disco é apenas 1,5% a 2% da população. E não como se apregou aí, dizendo que tudo que dói na coluna e que vai para a perna é hérnia de disco. Então são situações completamente diferentes na visão da população, que precisa ser esclarecida para não pagar o ônus de cirurgias desnecessárias. Dr. Wilson, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que o senhor nos dissesse inicialmente se o neurocirurgião se ocupa apenas de cirurgias relacionadas ao sistema nervoso. Bom dia, Wellington. Bom dia, Dr. Hamid. Bom dia a todos. A neurocirurgia é uma especialidade muito ampla. Ela faz tratamentos para tudo que envolve o sistema nervoso. E nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central está dentro da cabeça da coluna vertebral, o periférico são os nervos. Tudo isso é campo de atuação da neurocirurgia. Então, aquele imaginário popular de que neurocirurgião só opera a cabeça do paciente, isso não corresponde à verdade, não. Bem, mas eu fiz essa pergunta para entrarmos nesta questão que está aqui no jornal de Uberaba de hoje, que é um assunto que temos abordado aqui com muita frequência, que é a questão do uso de anabolizantes. Diz o jornal na sua manchete que anabolizante mata.
o anabolizante tem reflexo no sistema nervoso? Pode levar o cidadão a uma depressão? Sem dúvida nenhuma. Não só a depressão, que é uma condição comum do uso dos anabolizantes, os transtornos de humor que os psiquiatras tratam, mas facilita inclusive a ocorrência de doenças cerebrais vasculares. Facilita a ocorrência de AVCs, de hemorragias, de isquemias, de derrames, como popularmente se diz. Esses produtos são controlados, professor Hamid? Não. Eles são de venda livre no mercado? São proibidos, mas o que acontece é o seguinte: quem é que consegue controlar a venda de remédios nesse país? Pois é, mas vem a pergunta. Por favor, mostre essa foto aqui. Lá, está no vídeo. Isso é foto, isso é músculo adquirido exclusivamente com exercício ou isso é fruto de anabolizante? O problema é o seguinte, Wellington, é o indivíduo que faz esse tipo de exercício, musculação, ele precisa de energia para que isso ocorra. E o anabolizante supostamente melhoraria ou liberaria grande quantidade de energia, porque os anabolizantes são hormônios sexuais, né? E o músculo necessita de principalmente testosterona. Só que não se leva em conta os efeitos colaterais disso. E não são apenas esses que o Dr. Wilson falou, não. Quer dizer, falou da área dele. Pode provocar infarto, pode provocar insuficiência cardíaca também, insuficiência hepática. São altamente lesivos para o fígado os anabolizantes. Então é uma matéria que preocupa a Anvisa, tanto é que esses aí são proibidos. Esse tipo de... a não ser que haja uma indicação médica, né? Agora, normalmente isso aí vem de outro lugar, né? Isso aí é comprado aí em outros locais. Inclusive a imprensa noticiou agora, Chito vindo lá do Paraguai, trazendo esse tipo aí de... Eu não vou falar medicamento, porque isso aí não é medicamento, não, isso é droga, né? Basta uma ida às academias, não é, professor, que se identifica esse tipo de situação, né? Eu acho que, na verdade, falta aqui a fiscalização, não só das polícias, mas da vigilância sanitária também. E também, eu acho que nós combatemos esses problemas que escapam à fiscalização do poder público através da informação, da boa informação. Na verdade, nesse caso aqui, parece-me que bastaria os instrutores das academias passarem essa orientação para aqueles que lá frequentam. É verdade, né? É verdade. Porque o instrutor acaba sendo uma pessoa respeitada por aquele que frequenta a academia, porque quem frequenta a academia está em busca de uma melhor qualidade de vida e, se tiver a informação, vai saber que está se envenenando ao invés de ter um corpo saudável. Agora, parece-me que essa matéria, não ali, deve ter sido provocada pelo suicídio que houve essa semana de um vigilante bancário que foi encontrado morto no banheiro do Banco Mercantil do Brasil, aparentemente vítima de suicídio. E ele era um praticante de exercícios de musculação em academia, tinha um corpo sarado. Aí a minha pergunta para o Dr. Wilson é o seguinte, voltando àquela questão de o anabolizante pode levar a um distúrbio que provoque ao cidadão essa loucura de tentar o suicídio ou de se suicidar efetivamente? Então, o anabolizante como uma causa isolada, é claro que a gente não pode dizer que seja, né? Agora, que ele contribui para transtornos psiquiátricos, isso não tem dúvida, ele contribui sim. Claro que para chegar ao ponto de um suicídio, a gente tem que saber outras coisas, tem que outros dissecar problemas. É uma doença realmente terrível, né? A depressão e causa um sofrimento atroz para o indivíduo. E às vezes chega às raias de cometer uma loucura como essa. Que a gente sabe que os anabolizantes causam transtornos psiquiátricos também, a gente sabe. Agora, até que ponto isso influenciou um caso ou outro, aí o médico que está acompanhando é que tem que saber entender, enxergar e socorrer a tempo. O senhor saberia dizer qual é a proporção desse transtorno
psicológico que o anabolizante provoca no usuário? Seria Não. o quê? 30% dos usuários, 5%, 2%? Na realidade, a gente não tem muito estudo a respeito desse assunto isoladamente. E ainda mais partindo do pressuposto que normalmente não são usados como medicamentos, conforme o Dr. Hamid mesmo aqui mencionou. Eles, na verdade, são fruto de tráfico de drogas. Então isso fica num limbo, né? Isso fica numa zona escura que muita gente não quer iluminar. Então a gente não tem muita informação concreta a respeito disso. Boa parte dessas pessoas que usam essas substâncias não chegam ao consultório médico. Às vezes vão chegar na hora que já está numa situação terrível de sofrimento do fígado, de sofrimento cerebral, e às vezes a gente já não tem muito mais o que fazer. Ainda no campo de coisas ilícitas, eu pergunto ao senhor, são comuns as cirurgias desnecessárias? Então eu não sei dizer se comuns ou incomuns, né? Eu acho que cada médico tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque uma cirurgia, eu sempre digo para o paciente, a gente não consegue depois voltar atrás do que foi feito. Então a indicação cirúrgica, ela tem que ser muito bem pesada. A técnica cirúrgica em si, eu sempre brinco, de que qualquer macaco aprende, exagerando um pouco e usando esse eufemismo. Porque a técnica, o manuseio do instrumental cirúrgico é treino. Agora, o médico, ele se diferencia naquilo que ele indica ou contraindica. Wilson, você me permite aqui, para corroborar o que você fala, até uma curiosidade etimológica, né, de origem de palavra, cirurgião, quiro, é mão, quer dizer, é o trabalho manual, corroborando que aqui o trabalho intelectual, né, ele é primário. Quando ele é mal feito, ele vai induzir a um trabalho manual, mão. O cirurgião tem que ser hábil manualmente, né? Sem dúvida. Mas é o que ele falou, não é o principal. Às vezes um grande técnico em cirurgia vai trazer consequências danosas ao paciente por uma cirurgia mal indicada. Ou até por uma cirurgia mal contraindicada também. Então a gente não pode esquecer que o cirurgião instituto tem que ser médico. Ele tem que rezar nos preceitos médicos de evitar dano para o paciente em primeiro lugar e aliviar o sofrimento do doente. Essa é a grande missão da medicina. O neurocirurgião, ele próprio prescreve a cirurgia que faz ou ele faz cirurgias por indicação de outros colegas? Nenhum cirurgião deveria aceitar a indicação de ninguém a não ser dele próprio. Isso é uma coisa obrigatória. Quer dizer, o responsável, único e exclusivamente pelo procedimento cirúrgico, é aquele que o fez. Consequentemente, ele tem que estar convicto de que a sua ação é a melhor naquela situação. Mas então, ele tem que usar, né, Wilson, é o que você faz, é usar o contraditório. Não, olha, não deve operar isso. Quer dizer que você não pode ser uma Joana vai com as outras, né? Ele não pode abrir mão da sua autonomia. Isso é fundamental. Ele tem que analisar o paciente, examinar o paciente, conhecer o paciente, conhecer os exames complementares pertinentes àquela cirurgia que foi aventada, discutir com o colega, sim, que indicou, conversar, trocar ideia, e aí sim ele formar a sua opinião e decidir, opero ou não opero o meu paciente. Ontem eu estive conversando com um médico que me disse que no passado ele fazia viagens aí quase que rotineiras para fazer cirurgias em outras cidades. Numa determinada cidade, obviamente que um médico fazia triagem das pessoas que necessitavam de cirurgia, agendava cirurgias e convocava esse uberanense. O médico que assim procede, de simplesmente fazer cirurgia indicada por outro, chegando no dia da cirurgia a ser feita, ele corre riscos? Sem dúvida nenhuma, né, Dr. Hamid? Ele corre riscos. Agora, eu me recuso a acreditar que um cirurgião tenha coragem de chegar numa cidade vizinha que seja, ou até mesmo receber em seu próprio consultório qualquer paciente com indicação de um colega e não vai conhecer o paciente primeiro, conversar com o paciente, conhecer seus familiares. Hoje a medicina trabalha com autorização do paciente para tudo. O novo Código de Ética Médica estabelece isso muito claramente. Quer dizer, eu tenho que informar o meu paciente o que vai ser feito, discutir com ele quais são os benefícios que aquele tratamento vai oferecer,
e quais são os riscos que ele vai correr. E assinar o termo de consentimento, né? E hoje a gente caminha cada vez mais para que haja um documento em que o paciente recebe as informações por escrito e não só verbais, para evitar qualquer tipo de confusão depois. Em linguagem compreensível? É obrigatório que seja. E o médico, além de entregar isso, tem que conversar exaustivamente com o seu paciente e tirar dele todas as informações. E o paciente tem que tirar todas as informações do médico também e esclarecer todas as suas dúvidas. Então, acho que aí precisa também abrir um parênteses para dizer o seguinte, que o cirurgião, ele pode corroborar ou não, ratificar ou não a indicação. Porque muitas vezes a indicação também pode ser correta. Ele corroborando, está tudo certo, acho que é ético. Agora, ele passar um véu por cima, né, um disfarce e operar dizendo que a indicação não foi dele, isso é antiético. Quer dizer, a consciência aí em primeiro lugar. Porque muitas vezes é necessário o translado de um cirurgião de um lugar maior para um lugar menor, por falta de recursos da pessoa, pela facilidade de se estar na cidade dele. Não há nenhum problema nesse sentido se o cirurgião que for fazer o serviço, ele corroborar, ele aceitar aquilo como verdadeiro, que há necessidade de cirurgia. E outra coisa, é preciso ver se o ambiente também, se o ambiente é propício para fazer determinada cirurgia. Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo tem um quadro de abdômen agudo, uma apendicite, né? E chama o outro cirurgião de uma cidade maior para operar, eu acho que não há nenhum problema, né? Agora, é claro, fazer uma intervenção cirúrgica, né, no sistema nervoso central ou na coluna, onde não há condições para tal, aí o cirurgião, o sujeito que vai operar, ele não está agindo corretamente, sabendo que há perigos de acontecer algum evento que possa causar danos ao paciente. Como leigo, eu tenho observado, ou pelo menos tenho recebido inúmeras notícias mostrando aí um crescimento nas cirurgias de coluna. Essas cirurgias todas têm sido necessárias. Esse crescimento do número de cirurgias resulta de aprimoramento de técnicas em busca da cura do paciente? Ou existe muita coisa que se pensa aí exclusivamente no lado econômico? Não, claro que as técnicas modernas de tratamento da coluna vertebral por cirurgias, elas melhoraram muito. Então a indicação de coisas que antigamente a gente não fazia, hoje a gente consegue fazer com mais segurança e com melhor resultado. Mas não resta dúvida que a medicina, de uma forma geral, e a cirurgia de coluna não está fora disso, sofre uma influência muito grande hoje do poder econômico de indústrias, de fornecedores de próteses, e isso exige do médico uma tenacidade naquilo que ele acredita, exige do médico uma responsabilidade profissional acima de qualquer coisa. Sem dúvida, a gente tem visto situações que a gente não fica satisfeito, mas a maioria dos profissionais se dedica com correção, se dedica com respeito à profissão, que infelizmente, como em qualquer outra profissão, a gente tem gente que se deixa levar. Tem, infelizmente tem. Já houve alguma cirurgia que o senhor tenha tomado conhecimento e dito para você mesmo, essa eu não faria? Ou eu não faria isso? É até claro que em muitas situações, não só na cirurgia de coluna, eu já me permiti discordar de colegas. Agora, isso não significa que o colega tenha sido desonesto ou indicado com má intenção. Ele pode ter raciocinado de maneira diferente, porque infelizmente a medicina não é uma ciência exata. Nós, dentro de um mesmo caso, podemos ter opiniões divergentes e não há ninguém agindo de má fé. Todos agem de boa fé. Todos querem o bem do paciente. Apenas, o que o Dr. Hamid disse agora há pouco, há diferenças de condutas, às vezes. E isso não significa situações de ferimento à ética profissional. Eu não tive conhecimento direto de casos mal indicados, de casos... Isso eu não posso dizer que tive. Porque quando o paciente chega para nós depois de uma cirurgia, eu já não tenho mais o mesmo paciente que existia antes da cirurgia. Então eu não tive o contato com o paciente antes, eu não examinei o paciente antes, eu recebo muitas vezes um exame complementar, na maioria das vezes uma ressonância magnética, e um paciente operado. Eu acho que a propósito, o problema aí é o seguinte,
O Wilson falou em termos gerais, mas vamos especificar aqui a hérnia de disco, que nós já até falamos aqui no começo do programa. Hoje é unânime que não se opera hérnia de disco mais, a não ser uns 5%, no máximo 10% dos casos. Os outros 90%, primeiro, tem que ser hérnia de disco mesmo, e não hérnia de disco de ressonância, de tomografia. Quer dizer, tem que ter critérios clínicos diagnósticos de hérnia de disco, não porque a ressonância mostrou. Por quê? Porque 60% dos achados de ressonância, aquele que se vê lá e descreve como hérnia de disco, aquilo é assintomático. Quer dizer, o problema não é ali. Por quê? Porque tem 120 doenças de coluna. Que lá, nós pegarmos aqui 100 pessoas, levar para fazer ressonância, 60% tem hérnia de disco e não está sentindo nada. Então, esse pressuposto, sempre aqui nós temos insistido que o diagnóstico é fundamental. O diagnóstico clínico precisa ser respeitado. Não se opera ressonância. Não se opera. Porque os prejuízos que são causados aos pacientes são irreversíveis. A cirurgia mal indicada, falando em termos gerais aqui, não específicos, ela deixa sequelas graves no paciente. O que, por exemplo, professor? Fica sem poder andar. O indivíduo pode ficar numa cadeira de roda. Ou, se não, menos pior, não sei se é menos ou mais, é ficar com dor pelo resto da vida. E uma dor muito pior do que aquele que existia. E isso, aqui vale a pena dizer, Wilson, que todos os consensos internacionais, os brasileiros, as diretrizes, dizem que não se opera hérnia de disco, a não ser quando tenha lesão neurológica grave, né? Pé caído, o indivíduo perde a força, né? Ou incapacidade muito grande, aí sim tem indicação. Mas nas outras situações não. E depois, felizmente, depois dos consensos do brasileiro, o índice de cirurgia, felizmente, caiu. Quer dizer, esse percentual que continua, nós não sabemos por quê. Bem, nós vamos a um... Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olha, Ivete Sangalo vem aí, viu? Não é a Ivete Zagalo, é a Ivete Sangalo. Será em agosto. Por favor, mostra a imagem aí da Ivete, né? Ah, é só som? Aí é brincadeira, né? Era preferível ela sem o som do que só o som sem ela. Mas a Ivete vem aí, será em agosto. Os convites já estão abertos. Nós estamos conversando hoje com o neurocirurgião Wilson Abrão e com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. Professor, no contexto do que falávamos aqui, tem uma notícia aqui na Folha de São Paulo, parece minha Folha mesmo, né? Esse recorte. Nova microcirurgia trata hérnia de disco. Técnica menos invasiva que a tradicional será apresentada nesta semana em congresso sobre coluna em São Paulo. Procedimento criado nos Estados Unidos à base de injeção de água e sem corte. Ó, baratíssimo isso então, hein? À base de água e sem corte. Não precisa ler tudo, viu, Edson? É pesquisado no Hospital das Clínicas. Diz aqui, professor, uma nova técnica que utiliza jato d'água em alta velocidade começa a ser usada no Brasil para tratar hérnia de disco contida. Esse jato d'água aqui deve ser por isso que preso não tem hérnia de disco, então tratado de hérnia de disco, né? Porque a primeira coisa que se faz com o preso quando chega lá é encostar na parede jato d'água em cima dele, né? Nesse tipo de hérnia, o núcleo do disco intervertebral está inchado e comprime os nervos da coluna, causando inflamação e dor, mas não há rompimento da membrana. Até aqui tudo certo, professor? Parcialmente. Então esclareça. Então nós vamos esclarecer. Nos esclareça aqui o que é correto nisso aqui. Mas professor. O primeiro aqui é o seguinte. O Conselho Federal de Medicina
que fez no Código de Ética novo, né, e fez uma resolução, o que não pode o médico. O que o médico não pode? Divulgar tratamento não reconhecido pela comunidade científica. Quer dizer, não foi divulgado em revista médica, mas por um jornal de grande circulação, induzindo quem? Induzindo pacientes a se submeterem a um tratamento ainda desconhecido. E não se pode dizer que isso aqui não tenha sido divulgado pela parte interessada. Exatamente. Não. Segundo, abordar tema médico de modo sensacionalista. Isso aqui é sensacionalismo, que não está comprovado ainda, depois nós vamos ver a opinião do Wilson, não foi publicado ainda. E mesmo que tenha sido publicado, tudo que se publica em medicina precisa deixar sedimentar, precisa deixar a experiência mostrar que é bom. E já não sair com essa aí que há uma contradição depois no texto. Então, olha aqui, são 3. Deixar de declarar conflitos de interesse, não pode. Ainda que potenciais. Quer dizer, está surgindo agora, mas é um potencial. Relativos à sua atuação como docente ou pesquisador. Então, olha aqui, esse trabalho aqui, eu acho que nós estamos tratando isso aqui para a população, para não ir em conversa de jornal. Né? Novidade de jornal. Depois, lá no fim, olha aqui. Aqui ele fala da técnica tal, por aqui, pesquisadores do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas realizam uma pesquisa para comparar o procedimento convencional com essa técnica de injetar água. Olha aqui, será avaliada, quer dizer que não foi ainda, não foi avaliado isso, será avaliada a recuperação de 40 pacientes, metade será submetida à operação. Será submetida, está falando no futuro aqui. Não pode falar que foi feito isso. Isso aqui é engano, isso é coisa séria. Bom, depois ele fala assim, a agulha descartável e custa R$18 mil. Isso aqui é comércio ou não é? Aqui, ó. A nova até esbarra no alto preço. Já está falando que não é para gente pobre. Né? 18... SUS banca, professor. SUS anda bancando tudo. Para se bancar, está fazendo errado. Outra coisa aqui, o custo SUS agora vai fazer convênio com a funerária. Olha aqui, o custo do material, agora a cirurgia, outra cirurgia, que também tem problema, que é colocar parafuso. Chega a custar R$30 mil. Depois, no fim, olha aqui, é pequenininho, ele fala, as cirurgias, esse tipo, são indicadas para quem não responde aos tratamentos com fisioterapia, acupuntura e remédios. Então, esse aqui ele falou certo, mas esse aqui tinha que ser o inverso, né? Que primeiro tem que fazer isso. E 95% das hérnias de disco respondem a tratamento convencional, com medicamento, só que tem que tratar direito. Apenas 5% vão para a cirurgia. Por quê? Hérnia de disco hoje não é um processo de compressão mecânica, quer dizer, de esmagamento da raiz nervosa. É um processo inflamatório, quer dizer, o que existe é uma inflamação. Não se opera inflamação. Não se opera. E quando se opera é porque tudo não deu certo e tem os problemas neurológicos que falamos. Então você vê aqui no fim, olha aqui. Aqui ele conclui desse jeito, lá no finzinho, para quem não lê, só lê o começo, ele fala, apesar dos... para mostrar que o que está se falando aqui é coisa correta. Apesar dos avanços, esse tipo de procedimento tem limitações. Não é limitações, é muitas limitações. Muitas limitações. Não pode ser usada ainda para tratar problemas causados por traumas graves e processos degenerativos que atingem áreas muito extensas da coluna. A hérnia de disco é um processo degenerativo. Olha o contrassenso. Então, é coisa grave. E o leigo vai no embalo, não é, professor? Porque nós não sabemos nada disso. Então, é importante, velho, a gente pôr alguns pontos aí para a população. Primeiro,
Essa técnica de dissecção de tecidos biológicos, vamos dizer, de órgãos, etc., por jato de água, ela não é nova. Primeira coisa que tem que ficar clara para a população. Isso já se faz há muito tempo e até hoje não é uma coisa que deu certo para muito tipo de doença. Tanto é quantas vezes vocês já ouviram falar sobre isso. Então essa técnica já existe há muitos anos. Eu já ouvi falar sobre dissecção até de cérebro, já li trabalho sobre isso, mas a coisa tem que ficar muito clara para a população é que às vezes essas inovações tecnológicas acabam só aumentando o custo da medicina, porque ao contrário das outras áreas de atuação do ser humano, a medicina, toda vez que você cria uma tecnologia nova, vai ser usada, ela encarece o tratamento, a tecnologia encarece o tratamento. Segundo, é uma técnica que não tem ainda comprovação científica, conforme o Dr. Hamid já frisou. Porque a gente começa, depois que sai uma reportagem dessa numa Folha de São Paulo, como foi o caso, a receber paciente no consultório já querendo fazer o procedimento. Então é preciso ficar claro para todos que não é ainda um tratamento que está em uso na medicina. Ele está em estudo, e ainda um estudo muito inicial. Pode ser que dê certo agora e depois vem 30 estudos, olha, deu certo só naquele grupo de pacientes lá, não dá certo para a maioria não. E terceiro, desculpe, lembrar que a técnica cirúrgica para a cirurgia de hérnia de disco não envolve parafusos na maioria dos casos. Não envolve a fixação, porque ficou aqui parecendo na reportagem que a cirurgia clássica da hérnia de disco é a que gasta R$30 mil, porque colocou parafusos. E não é essa a técnica indicada para a cirurgia de hérnia de disco. Os parafusos são necessários para outros tipos de problema. A hérnia de disco pura é uma cirurgia clássica com microscópio cirúrgico ou sem, hoje já não tem grande diferença. Nós, neurocirurgiões, preferimos fazer com o microscópio por uma questão de comodidade, facilidade de uso e simpatia pelo procedimento, pelo hábito de usar o microscópio, e a gente consegue incisões menores. A maioria dessas técnicas novas, que se chamam de minimamente invasivas, um cirurgião experiente em técnica microcirúrgica clássica consegue o mesmo tamanho de incisão para a cirurgia. Wilson, eu acho que valeria a pena também dizer o seguinte, que essas cirurgias, mesmo as de... é preciso que se faça um tratamento conservador primeiro, durante 3 meses. 3 meses. A estatística que o senhor disse é a que a gente lê em qualquer lugar de trabalho científico. Em torno de 10 a 15% das pessoas que têm hérnia de disco são as que vão precisar de cirurgia. O restante é tratamento conservador, tratamento clínico, não invasivo. Esse corte que se faz para a cirurgia, quanto menor, menos risco corre o paciente ou não? A medicina moderna, a cirurgia moderna, pretende sempre limitar o máximo possível o dano ao organismo. Então, quanto menor as incisões, obviamente menor o dano, menor a lesão às estruturas que não tem nada a ver com a hérnia de disco. Porque para eu chegar na hérnia de disco, eu vou ter que cortar a pele, separar o músculo do osso, tirar um pedacinho de osso para poder chegar naquela hérnia. Ou seja, para resolver o problema, eu acabo causando lesões de estruturas que não estão doentes. Então, quanto menor a agressão, evidentemente, melhor é para o paciente. Agora, nem sempre a incisão pequena é a mais segura, porque eu também tenho mais limitações de trabalho, tenho menos espaço para trabalhar, maior risco de lesões inadvertidas de estruturas que não tem nada a ver também com a hérnia de disco. E às vezes é para o lugar errado, né? E eu tenho mais chance de errar. Na verdade, a principal complicação da cirurgia de hérnia de disco é operar o nível errado. Então, se o sujeito tem o disco de uma determinada altura doente, e eu opero o disco vizinho, inadvertidamente. E aí, bom lembrar, viu, Wilson, que às vezes essas imagens, principalmente ressonância, o nível não é por culpa do radiologista. Ele acha que um nível é tal, na realidade é outro quando vai se operar. O que teria que ser feito primeiro? Fazer uma radiografia simples para ver qual é a última costela. Isso não é feito. Professor, está me ocorrendo aqui o seguinte: a responsabilidade do médico é muito grande nesse tipo de cirurgia. Que cautelas deve ter o paciente ao procurar um médico? Porque me parece algo
totalmente especializado. É muito especializado. É muito especializado. O que o paciente deve observar? Chegar no consultório e ver o número, quais são os diplomas na parede, fazer uma busca na internet. Ver título, Elton. O código Porque, aqui... veja bem, o senhor falou aí, e o Dr. Wilson, sobre operar o disco errado, vamos assim dizer, uma linguagem bem simples. Como é que o cidadão fica sabendo disso? Que o disco operado foi o errado? É claro que isso vai depender exclusivamente do médico que operou. Exatamente. Né? Então, quer dizer, há de ser uma pessoa muito ética. Isso pode acontecer com todos os cuidados. É importante avisar a população que nem sempre que a gente opera o nível errado foi por má vontade, muito pelo contrário. Sim. Nós queremos operar o nível certo. Isso pode acontecer e acontece. Mas é um erro. Não é doloso, mas é culposo. Todos os cuidados. Então é importante a população saber o seguinte: a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar médico, especialista, que tenha formação naquela cirurgia que ele vai ser submetido. Então, no nosso caso, estamos falando de hérnia de disco. Nós precisamos procurar uma pessoa que tem experiência em tratar hérnia de disco, tem experiência em operar pacientes com essa doença. Segundo, obviamente, não aceitar contatos superficiais com o médico. Conversar com o seu médico, esclarecer a dúvida e sentir confiança ou não. Medicina ainda é uma especialidade, uma profissão, melhor dizendo, baseada estritamente na confiança. O médico tem que ter confiança no paciente e o paciente tem que ter confiança no seu médico. Elton, você perguntou como é que se procura um médico. O que fala o código de ética? O que pode ser feito? Anunciar serviços de maneira sóbria. Não pode colocar em jornal, fotografia, né, como se fosse comércio. Informando nome, especialidade e número do registro no CRM. Depois, títulos científicos comprováveis, quer dizer, pode usar título, mas desde que se comprove aquilo. Não falar que fez doutorado num determinado lugar e não ter feito, né? Não, fiz doutorado em tal lugar, não tá. Então tem que comprovar. E tem uma boa forma de orientar, Wellington, é o currículo Lattes do CNPq, que os profissionais que poderiam fazer esse currículo estão lá para serem analisados. Quer dizer, não pode ir na conversa de terceiro, de indicação e tal. Embora a melhor propaganda seja o cliente mesmo. O senhor falou, doutor Wilson, sobre o fato de o jornal publicar uma nova técnica que ainda não está comprovada e o paciente vai ao consultório médico já querendo usar aquela técnica, ou ser submetido a ela. Mas a pergunta ao senhor é o seguinte: a internet mudou a relação médico-paciente? Mudou, sim. Acho que ainda não chegamos ao ponto de equilíbrio. Eu acho que faz muita falta para o paciente ele buscar informações e não saber avaliar as informações que ele achou na internet. Porque a internet é um espaço aberto, livre. Qualquer um escreve o que quiser e você vai ler e tem que saber criticar. Então eu acho muito válido o paciente procurar as informações, mas é fundamental que ele discuta abertamente com o seu médico. O que a gente sente um pouco hoje no dia a dia é que o paciente vai à internet e vem testar o médico. Ele não fala onde ele conseguiu aquelas informações, faz perguntas capciosas, tentando ver se o médico também tem aquela informação que ele teve. E muitas vezes a informação que o paciente tem é uma informação errada, deturpada. Que obviamente o médico nem vai ter essa informação. Nós não vamos ter acesso a essas informações porque a nossa visão é de procurar informações científicas. Nós temos pontos específicos da internet que a gente vai procurar, de instituições sérias, respeitáveis, e nós temos uma coisa chamada Medline, Lilacs, que são índices de confiabilidade dos artigos científicos ali publicados. Então é importante que a população procure se informar, mas que discuta aberta e sinceramente com o seu médico o que ele leu, onde que ele achou, o que está acontecendo. De quando em quando a gente tem umas modas aí na população de tratamentos mais absurdos possíveis que aparecem pela internet. E nessas revistas aí, tipo Contigo, Cláudia, né, que sai, tem experts, mas na realidade pode existir uma tendenciosidade, porque às vezes muitos que escrevem isso aí são pessoas
competentes. Então, professor, esses sites aí de clínicas médicas, de médico mesmo, porque existem vários sites na internet, isso fere a ética ou não? depende do que ele escreve, né? Essa oferta de serviço está aqui no Código de Ética, tem que ser feita com sobriedade. Pois é, mas existe site lá que fala, por exemplo, hérnia de disco, aborda a questão da hérnia de disco, fala em técnicas de cirurgia e tem lá um cantinho lá, consulte horário de atendimento ou faça sua inscrição, etc, qualquer coisa assim. Não pode aqui, ó, o médico não pode oferecer telefone, endereço, nem nada. A única coisa que o médico pode fazer na televisão é o seguinte, ó, que está falando aqui, tratar, ó, conceder entrevistas a veículos de comunicação para esclarecer a sociedade. Esclarecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo, para esclarecer, não é para angariar, não pode dar telefone, não pode dar endereço. Aliás, quem quiser isso, procura no catálogo. No catálogo de telefone. Então, é coisa séria. Outra coisa aqui, ó. Receber títulos ou homenagens de entidades reconhecidas pela sociedade como universidade. O que não pode é pagar para ser o médico do ano. Inclusive aqui o CRM aborda isso. Tem companhias hoje que fazem esses tipos de homenagens, de destaque, o médico de destaque. É proibido aqui o Conselho Federal de Medicina. O título não é comprado, simplesmente a festa é paga. Né? O sujeito tem que ir lá receber o título, isso. Precisa comprar 5 mesas para levar os seus convidados. Mas qual é a ilação? O título não é comprado, a festa é que tem custo. Não, mas qual é? O sujeito precisa ir à festa para receber o título. Mas qual é a ilação? Se o indivíduo paga, ele está comprando o título. Não, com certeza. Eu sei que você está falando exatamente. Até jocosamente. Porque o título é pago, mas a festa é. O sujeito tem que pagar para levar os seus convidados e tudo mais. Né? Doutor Wilson, o senhor que é um neurocirurgião, dos mais conceituados em Minas Gerais, Uberaba tem bons centros cirúrgicos? Tem. É claro que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente quer sempre melhorar e a gente briga constantemente para que isso aconteça. Mas eu acho que Uberaba tem condições, sim, de promover tratamentos de alta complexidade. Nós temos neurocirurgiões atuando em todos os hospitais da cidade, nós temos cirurgiões cardíacos atuando na cidade. Agora, é claro que cada cirurgião tem que saber qual do hospital da cidade que ele vai ter condição para aquele procedimento em si. Dentro da especialidade, nós temos procedimentos pequenos, temos procedimentos mais complexos. Então, é importante que o médico saiba oferecer ao seu paciente o melhor naquele tratamento. Isso é fundamental, isso faz parte da responsabilidade médica. Nós não temos responsabilidade sobre o resultado do tratamento, mas a gente tem responsabilidade de oferecer para o paciente toda a segurança possível para que o tratamento dê certo. Agora vem aquele comentário clássico, né? Isso tem custo. Um bom centro cirúrgico tem preço. Essa discussão é mundial. Eu queria perguntar aqui, aproveitando. Uberaba tem condições não médicas, quer dizer, pessoal. O problema é infraestrutura hospitalar. Como é que... Eu sei que essa pergunta é constrangedora. Claro. Mas não vamos falar de Uberaba, não. Vamos falar do país. A realidade do país é a seguinte: a maior parte dos hospitais não oferece ao médico as condições ideais de trabalho, não. Muita coisa o próprio médico tem que bancar do seu bolso, comprar o equipamento e ter para poder usar para aquele paciente. Então nós temos aí hospitais que têm cirurgias, por exemplo, por vídeo, que os sistemas de vídeo são todos dos médicos. O hospital mesmo, se tem um conjunto de vídeo. Então isso tudo acontece, e acontece em Uberaba e acontece em todo lugar. Tirando os grandes hospitais de São Paulo, das capitais, a maior parte dos outros hospitais trabalham dessa maneira com o médico. E isso causa muita dificuldade para nós, porque como nós estávamos falando no comecinho do programa, a remuneração médica já não é boa e a gente ainda tem que comprar um material para trabalhar. Isso tudo causa um sofrimento muito grande. Se botar a consulta lá em cima, poucas pessoas podem pagar, efetivamente. Essa é uma discussão nacional e internacional. Pouco tempo atrás, nós estávamos ouvindo aqui a questão da briga dos Estados Unidos para ampliar o atendimento de saúde para a sua população. E quanto que isso iria gerar de custo para o país.
Porque a tecnologia, ela é muito cara. Quanto mais especializada a tecnologia, mais cara ela é. E apesar disso, erros. O New York Times noticiou anteontem, e o governo americano está tomando providências, porque lá se toma, 26% das cirurgias de mama por câncer eram os necessários, porque na verdade não tinha câncer. Quer dizer, deu no New York Times de anteontem. Até uma emissora de televisão transmitiu isso. Professor, nós voltamos aqui àquela velha questão de números. Sempre que falamos em número, nossa referência é internacional, nada feito no Brasil. Então, fico aqui imaginando, se nos Estados Unidos, o país super desenvolvido, acontece esse tipo de coisa, o que não acontece num país como o Brasil, em que poucas coisas funcionam a contento quando se fala em fiscalização, em cumprimento de metas, em cumprimento de responsabilidades e tudo mais. Deve ser muito maior. Inclusive, Ed, sobre isso, nós já falamos aqui no programa, talvez você não tenha lembrado, o Instituto Nacional do Câncer, que é uma entidade respeitadíssima, também observou uma estatística que 60% dos laudos de mamografia feitos estavam incorretos. Houve necessidade de se repetir. Então, o exame complementar é uma coisa seríssima. E o exame também complementar de qualquer natureza. Qualquer natureza. É biópsia, é imagem, etc. É uma coisa seríssima. Agora, é culpa do... Não. Porque é normal a discordância de exames. Se nós pegarmos aqui 5 examinadores de biópsia, de imagem, etc., 3 concordam, 2 discordam. Se esses que discordaram, depois de 6 meses, se nós mostrarmos para eles a mesma coisa, eles vão dar o laudo completamente diferente. Então tem que ser pesado isso é uma coisa seríssima. Professor, nesse contexto nós recebemos aqui uma ligação de uma telespectadora que se identifica como Sueli, e ela diz o seguinte, que foi ao médico que pediu vários exames, fez em laboratório esses exames, um laboratório famoso, particular, e foi constatada alteração grande na tireoide. O médico receitou remédio para a tireoide e com o tempo ela começou a passar mal e retornou a outro médico de serviço público. E ele pediu exames, mas recomendou outro laboratório. E foi constatado que a tireoide dela está normalíssima. Diz aqui que quer simplesmente deixar o registro deste fato, que é a prova, vamos assim dizer, provada por parte do paciente de que isto que estamos comentando aqui, dos erros nos exames de laboratório, existem e com frequência. Não é isso? Não sei dizer se com frequência. Mas 60%, 40% é uma nós frequência não temos louca, aí né? aqui, nós estamos falando da nossa cidade, nós não temos esse trabalho aqui. Precisaríamos fazer. Pois é, mas por outro lado já tivemos aqui até dono de laboratório que já disse que 80% dos exames solicitados às vezes não fossem necessários. Não, Wilson, nós temos aqui uma estatística que nós já citamos aqui no programa. 90% dos pedidos de ácido úrico em Uberaba feitos pela Unimed, pesquisa feita por nós, eram desnecessários. Desnecessários, não que estavam errados. Agora, doutor Ramiro, uma coisa importante que a gente sente no dia a dia. Hoje o paciente acredita mais no exame que no médico. Tem essa também. Isso é uma coisa muito grave. Eu acho que toda essa nossa discussão, ela tem que voltar a frisar que a relação do seu paciente com o seu médico é fundamental, a relação de confiança, saber, não querer que o médico peça o exame que o paciente acha que tem que fazer. O médico tem que ter liberdade, autonomia e é a pessoa indicada, é quem entende do assunto, quem conhece para saber o que deve ser feito ou não. Hoje, se a gente não pede o exame, o paciente vai a outro médico até alguém que peça. E essa situação tem sido desesperadora. Isso chama medicina defensiva. Medicina vai lá em cima. Medicina defensiva. Infelizmente estamos em cima da hora. Mas só queria perguntar ao Wilson, só uma coisa. 30 segundos. Você concorda que a clínica é soberana? Ah, não tenho dúvida. O mais importante é a relação do médico com o paciente. Por enquanto, a clínica está ganhando de 10-0 aqui, né, professor? Doutor Wilson, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Professor Ramiro, obrigado. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã
se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.